Talvez você conheça a história do Sandá, talvez você não conheça. Se você conhecer, tem uma parte da história que você não sabe. Então, hoje eu estou aqui para contar a história não contada do Sandá. Quer saber? Meu nome é Jerônimo Marana, criador do Sandá Expert, o primeiro curso online no Brasil sobre Sandá criado por um medalhista mundial, e que é um curso focado não em te ensinar a lutar, porque lutar você já sabe, você já aprendeu com seu professor, tem várias pessoas ensinando Sandá, mas o Sandá Expert é focado em te ensinar a vencer. Então, se você quiser conhecer, acesse universidadedaespada.com/sandaexpert, vou deixar o link passando aqui em cima e tem também aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Bom, então existe a história do Sandá que todo mundo conhece, todo mundo entre aspas, claro, mas a história que é conhecida é que o Sandá surgiu no exército chinês. E como que surgiu isso, né? Isso talvez você não saiba. Eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Mas o Sandá surgiu no exército do Kuomintang, o Partido Nacionalista. E aí os soldados disputavam entre si, e aí resolveram colocar luva e criar regra, então é aí que começou o Sandá como competição lá dentro do Exército Nacionalista. Depois o Exército Popular de Libertação, que acho que ainda existe, do Partido Comunista, acabou incorporando o Sandá dentro deles também, dentro, né, do Exército Comunista. Então tem os dois partidos lá, o Partido Nacionalista, que era o Partido Liberal, e o Partido Comunista, né, os dois opositores. Começou, então, lá no Partido Nacionalista. Então essa é a história oficial, né, depois mais pra frente virou esporte e tudo mais. E essa é a parte legal da história, a parte bonita, aquela parte legal de contar para vender, porque o esporte, o Sandá é um esporte, o esporte é um produto, você quer vender o produto, então você conta a parte da história que ajuda na venda do produto. Mas tem outra parte que não é tão interessante assim contar na história oficial. Não estou querendo dizer que a história oficial não é verdade sim, mas tem coisas que não entram na versão oficial. Às vezes coisas que não são no nível organizacional, às vezes uma história que acontece mais em casos à parte, assim, às vezes uma coisa mais pessoal, mas enfim, tem histórias aí no meio que você não conhece. E tem algumas coisas aí relacionadas ao contexto da China no século passado que você vai saber. Mas antes de contar isso, deixa eu falar para você o seguinte, esse aqui é um assunto que ninguém mais vai falar para você. Eu estou trazendo para você, e se você não tivesse assistindo esse vídeo, você não ia saber. E do mesmo jeito, se você não se inscreveu no canal ainda, você também vai ficar sem saber de outros assuntos que eu tenho para trazer aqui. Então se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e receber o aviso dos novos vídeos que eu postar. Hoje é dia do meu aniversário, estou gravando vídeo aqui, fiquei acordado até de madrugada pesquisando essa história, anotando para poder gravar o vídeo, então não custa nada se inscrever e quem ganha acaba sendo você. Bom, então como que eu cheguei nessa história? Eu vou explicar isso porque eu não vou falar só da história do Sandá, isso vai se misturar com a história do Yichuan, que é uma arte marcial chinesa que surgiu no começo do século passado. Então essas duas histórias vão se cruzar e eu cheguei nela pesquisando sobre o Yichuan, porque o meu professor Yi Chi Kung treinou com Yao Zhongxun, que foi principal aluno do Wang Shanzhai, que foi o fundador do Yichuan. Então eu fui pesquisar coisas sobre o Yichuan, cheguei num e-book de um polonês chamado Andrei Kalis, alguma coisa assim, e aí tem essa história do Sandá, né, que vai cruzar ali com a história do Yichuan. Então, olha só, o Yichuan foi criado ali no começo do século passado, né, mais ou menos na metade da metade, né, por volta de 1925, 1928, o Yichuan foi oficialmente instituído como uma arte marcial nova. E o Wang Shanzhai, fundador, já estava famoso naquela época, porque ele lutava com muita gente, ganhava de todo mundo, ele ganhou de muito boxeador, teve ali nos anos 30, acho, um boxeador húngaro que ensinava em Shanghai,
que aquela coisa, europeu, via arte marcial chinesa, tirava sarro, falava que não funcionava. Um dia esse cara foi lutar com o Wang, tomou um pau, lá na Europa escreveu a experiência num jornal, né, saiu até no jornal, e ele mesmo escreveu. O Wang ganhou também de outros caras, aí os alunos dele também lutaram com outros boxeadores e gente de outras artes marciais de outros países. Então o Wang tava famoso e o Yichuan estava ficando famoso. Aí na década de 30, um grupo de banqueiros, ou de bancos, não sei, se propôs a patrocinar o Wang para viajar pelo mundo com alguns alunos para divulgar o Yichuan. Então ele começou a treinar uns 4 alunos, acho. E aí estava se preparando para essa viagem, seria uma turnê, né? Ia passar por vários países do mundo. Mas aí em 1937 veio a invasão japonesa, que atrapalhou tudo, interrompeu os planos. Enfim, ficou sem essa viagem, né? Nos anos 40 foi que o Wang lutou com um boxeador italiano, campeão italiano. Ah, aliás, esse húngaro que eu mencionei, que ele lutou primeiro, era campeão mundial e depois se tornou campeão olímpico. E o Wang lutou com esse cara aí e ganhou. Mas enfim, anos 40 lá, lutou com o italiano, o campeão italiano ganhou e tal. Aí, isso, curiosidade para você entender quem é o Wan Shanzai, para não ficar fora de contexto, senão você vai faltar coisa na história do Sandai. Então precisa entender um pouquinho sobre o Yichuan, sobre alguns nomes aí, para você entender o que aconteceu, algumas coisas que aconteceram nessa história. E aí, depois que acabou a invasão, né, os japoneses foram embora, depois da Segunda Guerra e tal, a China entrou num período de caos, estava tendo muito conflito ali entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista para ver quem assumiu o poder. Em 1949, o Partido Nacionalista acaba indo para Taiwan, o Partido Comunista venceu os conflitos lá, assumiu o poder, o Partido Nacionalista foi para Taiwan. E aí começa o projeto do Wushu. Então, o que é isso? Deixa eu explicar para você que Wushu não é o termo correto, como as pessoas falam, né, que Wushu é o termo correto para as artes marciais chinesas. Não é isso. Wushu é o nome de uma política pública do Partido Comunista para as artes marciais chinesas. E Koshu é o nome da política pública do Partido Nacionalista para as artes marciais chinesas. Falei disso num outro vídeo que eu vou deixar passando aqui em cima, nessa tarja branca bonita aqui que o YouTube dispõe pra gente. Então você lê, é importante você saber desse assunto, né, a diferença de Koshu e Wushu. Então a partir de 1949 começa o projeto do Wushu, enquanto o Kuomintang vai lá para Taiwan e leva o Koshu para lá. Aí em 1950 o Wan Shanzai foi apontado como vice-presidente do Comitê de Cultura Física de toda a China. Na verdade, vice-presidente do comitê não, vice-presidente de Wushu do Comitê de Cultura Física de toda a China. Uma organização que existia lá. Só que, pouco tempo depois, ele acabou deixando o cargo, porque ele percebeu que existia uma tendência de divulgar só as formas. O pessoal queria promover as formas e marginalizar a luta. Como o Yichuan é um estilo só de combate, não existe forma no Yichuan, não tem Taolu. Yichuan não tem Taolu. Então aí o Wang pensou, pô, o que eu vou fazer aqui? Minha arte marcial só tem luta, os caras querem acabar com a luta, eu vou sair fora. Então ele saiu. Aí pouco tempo depois teve um encontro dos países socialistas, né? Tinha a União Soviética, Polônia, Hungria e Bulgária. E aí nesse encontro teve competição de boxe. Eu ia falar competição de bosque. Não, bosque é isso aqui. Teve uma competição de boxe e apresentação de Wushu. E aí os boxeadores olhavam a apresentação de Wushu e falavam que isso aí parece com luta, mas não é luta, não serve. Aí o Wang foi lá lutar com outro húngaro. E aí no primeiro contato físico, o Wang arremessou o cara no chão. Essas histórias são bem legais. O pessoal do Yichuan lutou muita gente do boxe. Boxe foi importante para o desenvolvimento do Yichuan e o Sandá também teve uma influência. Aí, em 1957, a política oficial era de que Wushu era só forma, não tinha nada a ver com luta. Eles queriam implantar na cabeça das pessoas a ideia de que Wushu não tinha nada a ver com luta. E quem falava que a luta era parte importante das artes marciais,
era acusado de querer dizer que Wushu era só briga, né? Aí a situação ficou difícil para o Yichuan e o Wang foi ensinar no hospital só para saúde, e aí Jianzhuang, que é a base do Yichuan, provavelmente ganhou um impulso por causa disso, né? Hoje todo mundo conhece isso. Se você não sabe o que é Jianzhuang, eu vou deixar um vídeo passando aqui para você assistir, mas você já deve ter visto a postura que o pessoal chama, muita gente chama de abraçar a árvore, não é o termo correto, mas está explicado no vídeo que eu deixei aqui. Isso certamente ajudou a popularizar o Jianzhuang, mas então o Wang ficou lá ensinando o pessoal para a saúde, né? Aí acho que por volta de 1962, que estava mais tranquilo, podia lutar de novo. Mas aí, em 1966, chegou a Revolução Cultural. E até o Wushu, que já vinha sendo desenvolvido como esporte desde lá de 1949, 1950, década de 50, até isso tinha que ser jogado fora. Mas aí, em 1969, eles permitiram, né, voltou a ser permitido praticar a forma. Aí só depois que acabou a Revolução Cultural, em 76, é que aí começou a desenvolver o Sandá como modalidade de competição, como uma categoria competitiva do Wushu. E aí, o que Taiwan fazia com o Koshu, lá na China o pessoal queria fazer com o Wushu também. Então tinha o Leitai, né, o combate lá no Koshu, o pessoal, vamos fazer o Sandá aqui também no Wushu, né? Então tinha essa disputa entre Koshu e Wushu, que também é uma disputa política, tá? Importante você entender isso. E é importante você entender para você saber o que você está fazendo, do que você está fazendo parte quando você escolhe uma modalidade ou outra. Não é para você deixar de fazer uma porque é o projeto de um partido político X e aí você passar a fazer a outra. Não, é só para você entender e você ter consciência daquilo que você está fazendo parte, do projeto do qual você está fazendo parte. Bom, então aí começou a desenvolver o Sandá para competição, né? Dentro do Wushu. E aí em janeiro de 1982 foram criadas as regras e em abril foi realizada a primeira competição, o torneio, como é que chamava? Torneio de toda a China. E aí, nessa época o Wang Xianzai já tinha morrido, e aí o aluno dele, Yao Zongshun, na verdade o filho do Yao Zongshun, Yao Chenquan, ia participar desse torneio. Então ele participou da etapa lá classificatória em Chaoyang, distrito de Pequim. E aí ele lutou com um cara, acho que era Liu alguma coisa é o nome dele. O que eu esqueci aqui, dá uma olhada no meu artigo no blog jeronimomarana.com, que está aqui na descrição, para você pegar os detalhes de data e tudo mais. Pode ser que eu erre alguma coisa aqui, esqueça alguma coisa aqui, você olha lá e tem tudo completinho, bonitinho. Então aí o Yao Chenquan foi lutar com esse cara que era um treinador de Sandá. E Yao Chenquan, filho do Yao Zongshun já era famoso porque ele, junto com outros alunos do Wang, mais o Wang, lutaram com um monte de lutador de boxe e ganharam, e de um monte de arte marcial, tanto chinesa quanto japonesa e outras. Então o Yao Zongshun era famoso, o cara ficou meio com medo de lutar com o filho do Yao Zongshun e chegou para ele e falou o seguinte: olha, isso aqui é só uma competição, tá? Não vamos bater forte. Aí Yao Chenquan, que não tinha experiência nenhuma em competição, falou: beleza, concordou, né? E aí quando começou a luta, o adversário dele veio batendo com toda a força, né? Yao Chenquan sacou, o cara tá vindo me bater com tudo, né? E aí foi que uma hora ele esquivou de um golpe lá, não sei, e deu 2 socos na cabeça do cara, e o cara caiu nocauteado com 47 segundos de luta. Aí, tava cheio de árbitro lá, e lógico, né, tá na competição, tem que estar cheio de árbitro, mas todos os árbitros, os treinadores de Sandá, os oficiais ali no Wushu, eles ficaram todos espantados, assim, porque tinha todas aquelas escolas que tinham todo o suporte, né, todas aquelas escolas de Sandá que tinham todo o suporte, e aí um aluno deles perdeu daquele jeito, 47 segundos nocauteado por um cara que não fazia parte
desse círculo, um cara que era estava fora do circuito oficial de Sandá. Então os caras ficaram, né, deve ter incomodado isso. E aí, quando o Yao Zongshun estava treinando para participar do torneio de toda a China, ele foi impedido de representar o distrito. E a justificativa foi que ele deu 3 socos na cabeça, ele fez uma sequência de 3 socos na cabeça do adversário, sendo que a regra só permitia 2. E aí, por causa disso, ele não foi mais aceito, ele não podia participar nunca mais de campeonato de Sandá. Mas todo mundo que estava lá viu que ele deu só 2 socos, não 3, tanto é que o árbitro deu a vitória para ele. Aí mais pra frente descobriram o motivo real dele ter sido banido. O que aconteceu? Naquela época era difícil convencer as autoridades do governo a apoiar o Sandá. E aí os caras ficaram com medo do Yao Zongshun participar e nocautear alguém de novo, e isso dá motivo para as autoridades banirem o Sandá, dificultarem de alguma forma, deixarem de apoiar a modalidade. Inclusive teve uma mudança de regra que não permitia mais sequência de soco na cabeça. Então, dá um soco no rosto, aí depois tem que dar no tronco ou um chute, né? Que é mais ou menos que nem a regra que existe hoje do Sandá juvenil. Você não pode dar sequência de soco na cabeça. Então fizeram uma regra parecida por conta de toda essa história, a dificuldade de conseguir convencer as autoridades a apoiarem o Sandá. Aí depois disso tiveram outros praticantes de Yichuan que participaram de campeonatos de Sandá e ganharam. Não vou entrar em detalhes sobre isso para esse vídeo não ficar muito longo, mas você pode acessar meu artigo que eu conto essa parte da história. Mas lembra que outro vídeo eu falei que em 1991, quando teve o primeiro Mundial, o Sandá era uma coisa nova para todo mundo, inclusive para a China? Se você não lembra, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele passando aqui e aí você pode assistir. Mas então, o Sandá só foi reconhecido oficialmente como modalidade em 1987. E antes disso, né, as competições que tiveram de 82 até 87 foram consideradas como campeonatos experimentais. Então é isso, essa é a história não contada do Sandá. E por que eu estou contando isso para você? Para que você entenda a história, que ela não é só isso que contam, que é a história oficial, essa que a gente ouve sempre. Ninguém fala que na China tiveram proibições de prática de luta, até da prática do Wushu foi proibido, o Wushu como um todo por 3 anos lá na Revolução Cultural, mas então era proibida a prática de luta, e quando o Partido Comunista assumiu o poder, muitos mestres ligados ao Koshu foram para Taiwan, então a China continental perdeu bastante com isso em termos de arte marcial. Então essas coisas ninguém conta, você não vai ouvir isso na versão oficial. Então estou trazendo isso para que você conheça essa parte também e entenda que a história escreve por linhas tortas, não é só aquela parte legal, né, aquela parte mais bonitinha, mais romantizada que contam para você. Então tem muita coisa aí na história, né, que também faz parte e que é legal você saber para você entender um pouco mais sobre isso que você está praticando. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, acho que ficou um pouco mais longo, mas acho que valeu a pena. Se inscreve no meu canal e clica no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar, porque eu falo coisa nova, coisa que ninguém vai te falar. Então se inscreve no canal que vai valer a pena. E deixa os seus comentários aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, assiste os vídeos que eu vou deixar aqui na tela para você. E se você quiser conhecer o Sandá Expert para aprender como vencer no Sandá, é só acessar universidadedaespada.com/SandáExpert, link aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.